No vídeo de hoje, vamos falar sobre medidas de dispersão, mais especificamente sobre a variância e o desvio padrão. As medidas de dispersão indicam o quanto os dados estão dispersos com relação à média dos dados. Iremos agora exemplificar o cálculo da variância e do desvio padrão. Então temos o seguinte enunciado. Determine a variância e o desvio padrão do seguinte conjunto de dados. 2, 4, 5, 8, 6, 9, 7, 5, 4 e 3. A primeira etapa que devemos efetuar para calcular a variância e o desvio padrão é o cálculo da média. Então, primeiramente, calcularemos a média aritmética dos dados apresentados. Vamos somar o 2 mais o 4 mais o 5 mais o 8 mais o 6 mais o 9 mais o 7 mais o 5 mais o 4 e mais o 3. Iremos dividir por 10, tendo em vista que temos 10 dados. A nossa soma resulta em 53 sobre 10. E 53 dividido para 10 resulta em 5,3. Isso quer dizer que a nossa média é 5,3. A partir disso, iremos organizar a seguinte tabela. Temos na primeira coluna a posição que o dado ocupa. Na segunda coluna, qual é o número que nós temos, indicado por x. Na terceira coluna, faremos o cálculo do número que nós temos menos a média obtida anteriormente. Podemos chamar isso de x menos x barra, ou seja, o número menos a média. E na quarta coluna, iremos efetuar o seguinte cálculo. Pegaremos o resultado de x menos x barra e elevaremos ao quadrado. Na primeira coluna, teremos as seguintes posições: x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9 e x10. Na coluna dos números, iremos preencher com os números que temos no conjunto de dados: 2, 4, 5, 8, 6, 9, 7, 5, 4 e 3. Na terceira coluna, iremos fazer os cálculos dos números menos a média. Então, teremos 2 menos 5,3, que totaliza menos 3,3. Depois, 4 menos 5,3, que é igual a menos 1,3. Depois, temos 5 menos 5,3, que é igual a menos 0,3. Depois, temos 8 menos 5,3, que totaliza 2,7. Teremos na sequência 6 menos 5,3, que totaliza 0,7. Teremos na sequência 9 menos 5,3, que totaliza 3,7. Depois teremos 7 menos 5,3, que é igual a 1,7. Também teremos 5 menos 5,3, que vai ser igual a menos 0,3. Depois teremos 4 menos 5,3, que é igual a menos 1,3. E por fim, 3 menos 5,3, que é igual a menos 2,3. Na quarta coluna, iremos pegar os resultados da coluna anterior e vamos elevar estes resultados ao quadrado. Então, teremos menos 3,3 elevado ao quadrado. O resultado será 10,89. Depois teremos menos 1,3 elevado ao quadrado. O resultado será igual a 1,69. Depois teremos menos 0,3 elevado ao quadrado. O resultado será igual a 0,09. Na sequência, teremos 2,7 elevado ao quadrado. Teremos como resultado 7,29. Em seguida, teremos 0,7 elevado ao quadrado, que terá como resultado
0,49. Depois teremos 3,7 elevado ao quadrado, que terá como resultado 13,69. Na sequência, temos 1,7 elevado ao quadrado, que será igual a 2,89. Continuando, teremos menos 0,3 elevado ao quadrado, que resulta em 0,09, e depois menos 1,3 elevado ao quadrado, que é igual a 1,69. E por fim, teremos menos 2,3 elevado ao quadrado, que será igual a 5,29. Na última linha, faremos o total, que pode ser simbolizado como somatório entre parênteses xi menos x barra elevado ao quadrado, que na realidade simplesmente efetuaremos a soma da última coluna, de todos os números localizados na quarta coluna, ou seja, 10,89 mais 1,69 mais 0,09 mais 7,29 mais 0,49 mais 13,69 mais 2,89 mais 0,09 mais 1,69 mais o 5,29. E isso vai totalizar 44,1. Na sequência, iremos fazer efetivamente o cálculo da variância. Mas primeiro, temos que fazer a seguinte diferenciação. Se os dados que estamos trabalhando referem-se a uma população ou a uma amostra. Quando usamos dados de população, temos que ter a noção de que usamos a totalidade dos dados. Já quando usamos dados de uma amostra, usamos uma parte dos dados de uma população. Sendo assim, teremos duas possibilidades de cálculo para a variância. Se os dados forem de uma amostra, teremos esta equação para utilizar. Mas se os dados forem de uma população, utilizaremos esta equação. A diferença básica entre as duas equações está no denominador. Na amostra, utilizamos n-1 e para a população, utilizamos n. Então, ficaremos com o seguinte para o cálculo da variância da amostra. S ao quadrado será igual. A parte de cima da fração é aquele somatório que fizemos da quarta coluna da tabela anterior, que resultou em 44,1. Sobre n-1 ficará 10-1, tendo em vista que o n refere-se à quantidade de dados que temos no conjunto. Então, temos 10-1. E aí ficaremos com S ao quadrado, ou seja, a variância, igual a 44,1 sobre 9. E 44,1 dividido para 9 será igual a 4,9. Portanto, considerando os dados como amostra, teremos uma variância de 4,9. No entanto, se considerarmos os dados como uma população, teremos o seguinte: a variância será igual ao somatório que obtivemos anteriormente, 44,1, sobre o n, que neste caso é 10. E aí efetuamos a nossa divisão. 44,1 dividido para 10 resulta em 4,41. Portanto, considerando os dados como população, teremos uma variância igual a 4,41. Uma diferenciação que também temos nas duas equações é que para a amostra a variância recebe o símbolo de S ao quadrado, já na população recebe o símbolo de sigma ao quadrado. E a partir destes resultados, podemos calcular o desvio padrão. Teremos um desvio padrão para os dados da amostra e outro para os dados sendo considerados como população. O cálculo é feito por meio desta equação para a amostra e desta equação para a população. Ou seja, simplesmente iremos calcular a raiz quadrada da variância obtida anteriormente. Então, o desvio padrão para a amostra seria o seguinte:
Como chegamos numa variância s² igual a 4,9, ficaríamos com s igual a raiz quadrada de 4,9. E a raiz quadrada de 4,9 fica aproximadamente igual a 2,213594 reticências, ou seja, S, o desvio padrão para a amostra, seria de aproximadamente 2,21. Para os dados da população, tínhamos que σ² é igual a 4,41. Ficaremos então com σ igual a raiz quadrada de 4,41. E a raiz quadrada de 4,41 é igual a 2,1. Portanto, chegamos em um σ igual a 2,1. Isso quer dizer que o desvio padrão, considerando os dados apresentados como uma população, seria de 2,1. Uma observação que temos com relação ao desvio padrão é o seguinte: quanto maior o seu resultado, mais dispersos estão os dados com relação à média. Em contrapartida, quanto menor o resultado, menos dispersos estão os dados. E esse foi nosso vídeo de medidas de dispersão, mais especificamente sobre a variância e desvio padrão. Espero que tenham gostado e até a próxima!